a nossa imunidade ela está mais forte. As crianças elas estão criando ainda isso. Está desenvolvendo nelas isso. Então elas ficam gripadas, febre, é normal. Então assim, não se assuste exageradamente, mas se cuide. Amém? Quero dar continuidade aqui às nossas ministrações sobre compaixão. E hoje eu queria falar de compaixão através do evangelismo. Embora todas as mensagens que a gente veio até aqui está falando sobre outras pessoas. Sobre viver de uma forma tal que outra pessoa enxergue Cristo em mim, certo? Foi isso? Durante esse mês? E eu quero dar continuidade nisso, mas focado mesmo 100% na questão do evangelismo. Porque o evangelismo, quando nós ouvimos essa frase, e eu vou dizer assim quando nós ouvimos, porque eu estou falando de mim, tá, gente? Eu, quando eu me converti, por ser uma pessoa extremamente tímida, quando eu ouvia falar assim, vai ter evangelismo na igreja, vamos lá. Na minha cabeça já vinha logo, praça, uma pessoa falando, e eu tendo que ir até as pessoas para falar aquilo que ela estava falando. E como eu era tímido, isso era para mim uma coisa impossível. Na minha cabeça, só isso era evangelismo. Não existia outra forma. Alguém fala e outros vai lá e espalha aquilo. Naquele momento, naquele ajuntamento. Isso é evangelismo? Sim, é. É evangelismo. Mas há outras formas de evangelizar. Há outras formas de alcançar pessoas que são, talvez, para pessoas como eu era. Hoje, eu não tenho problema de fazer isso, evangelismo, vamos para a rua, vamos. Não, vamos sim que não. Eu não tenho nenhum problema com isso hoje. Mas lá no início da minha caminhada, isso aí me tirava a noite de sono. Deixava com dor de barriga, travava. Porque eu era extremamente tímido. E aí eu não evangelizava porque eu achava que era só assim que se fazia o chamado do evangelismo. Tem uma outra forma que hoje quase eu não vejo, pode ser que aconteça, que as igrejas faziam, que era um folhetinho, entregava na mão da pessoa mas até isso eu tinha vergonha de fazer. Sabe por quê? Porque eu era uma das pessoas que quando esse folhetinho vinha na minha mão, eu pegava ele, dava risada, amassava e jogava fora. Então, na minha cabeça se eu for entregar um panfleto para o Anderson, ele vai olhar para a minha cara, vai dar risada de mim e vai jogar fora. Então, para que eu vou entregar? Mas a Bíblia nos ensina que há outras maneiras de evangelismo. Muito mais prática. Muito mais efetiva. Muito melhor. E eu queria ler com você Atos 3, do 1 a 8. Aqui fala sobre Pedro e João subindo para a oração. Aquilo que eles faziam todos os dias. Todos os dias eles subiam para a oração, de manhã, de tarde, de noite. Eles iam orar no templo. E aqui nesse caso eles estão indo para o templo chamado Formosa. E o engraçado é que todos os dias havia um homem na porta do templo que ele tinha uma deficiência de nascença. E eu acredito que todos os dias Pedro e João passavam por ele e passava por ele. Passava. Será que tem pessoas que a gente vê todos os dias, passa por ela tem uma necessidade que a gente pode sanar ela, e por a gente estar tão ligado eu vou lá, eles deviam estar ligados. Não, está na hora da oração, vamos orar. Vamos lá orar, vamos orar. Que eles não percebiam aquele cara. Engraçado que não era só o João e o Pedro que não percebia. Ninguém que ia naquele lugar percebia. Não era só eles dois que estavam ali orando. Tinha um povo orando. Tinha um povo clamando. Tinha um povo buscando a Deus. Se abastecendo do reino dos céus para transmitir isso a outros. E a Bíblia diz assim lá,
Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E aí Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, olha que tremendo. Eu e você passamos por pessoas sem olhar para elas. Mas quando nós olharmos para elas, nós vamos notar a necessidade dela. Aqui está falando de um aleijado, de uma pessoa que não anda. Mas tem muitas e muitas pessoas que não estão andando, mesmo com as pernas boas. Estão travadas. Tem muitas e muitas pessoas que não estão enxergando, mesmo com visão, porque os olhos estão fechados. E aí tem o Pedro e o João, eu e você, que caminhamos e passamos por ela durante dias, anos, meses. E talvez nós não estamos enxergando que há uma necessidade. Eles podiam ter suprido só a necessidade que ele tinha, certo? Qual que era a necessidade dele? Andar, certo? Essa é a maior necessidade do homem? Sim ou não? Dúvida? Sim ou não? Não é. A maior necessidade do homem é conhecer a Deus. A maior necessidade do homem é os olhos espirituais serem abertos. Mas isso vai acontecer através de ações minha e sua. O evangelismo que eu quero falar hoje é através o evangelismo através de atitudes, de fazer algo que sane ou que supra a necessidade de alguém. Pode ser que você, como eu, foi alcançado porque alguém percebeu uma necessidade na sua vida e começou a trabalhar na sua vida de forma tranquila, calada, sem falar para você que estava trabalhando na sua vida, através disso e suprindo a sua necessidade, e através disso você foi alcançado para Jesus. Foi assim na minha vida. E eu creio e eu vejo que foi assim na vida de muitos. Aqui quando ele fala assim, ei, olhe para nós. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho aqui dentro de mim eu te dou. Em nome de Jesus, que é aquele que eu tenho aqui dentro de mim, levanta e anda. Ele poderia ter só falado, irmãos, levanta e anda, ele ia levantar e andar. Mas ele não se restringiu a só dizer, ele estende a mão e ajuda ele a levantar. Tem pessoas na nossa vida que nós vamos precisar estender a mão, ajudar a levantar, caminhar com ele, levar ele aonde ele precisa ir, suprir as necessidades, ir lá na casa dele, ver como que está, o que está precisando. É só orar e profetizar em nome de Jesus, receba. Ou eu preciso suprir alguma necessidade? Eu preciso cuidar dessa pessoa, limpar as feridas dela, ajudar ela a levantar e avançar, abrir a visão dela, os olhos espirituais, para que ela avance. E sabe o que é interessante aqui no final da história? Diz que ele ajudou a levantar, e eles entraram no templo, e esse cara, que todo mundo via ele caído no chão, entrou no templo pulando e louvando a Deus. Imagine você, há uma maneira melhor de evangelizar aqueles que estavam dentro do templo, que pode ser que aqueles que estavam dentro do templo, eles ainda não tinham sido evangelizados, mas através de um ato dos apóstolos, de curaram o enfermo e sararam a necessidade dele, ele sara outros, ele alcança outros, porque o evangelho de Jesus, ele não pode parar em mim, e nem em quem eu estou cuidando, discipulando ou ajudando. É a toda criatura. É a todo aquele que foi criado.
Caminhando aqui, a gente vê uma outra história aqui. A história de Filipe, que é chamado como Filipe o evangelista. Pela história, eu acredito que esse cara orava e dizia: Senhor, mostra-me quem o Senhor quer alcançar, mostra-me quem eu posso ajudar, mostra-me, Senhor, quem está necessitando de algo nesse momento para que eu possa ir até lá e suprir a necessidade dele, porque a Bíblia diz lá em Atos 8, 26, no começo fala que um anjo apareceu para ele e levou ele até o caminho do egípcio, aliás, do etíope, que estava na carruagem tentando ler a palavra de Deus e não conseguia entender. Talvez tem pessoas que estão no seu convívio diário, ou até dentro da igreja, que elas estão aqui sedentas, elas querem, mas elas não estão entendendo. E é precisa de um homem e uma mulher de Deus para falar: escuta, o que você precisa? O que você não está entendendo? Posso te ajudar? Lembra a frasezinha na galera, a gente vê bastante nos mercados, né? Posso te ajudar? No banco, posso te ajudar? Na igreja também tem essa plaquinha. Em você, também em mim. Posso te ajudar? O que eu posso ajudar a melhorar o teu entendimento de acordo com aquilo que você está lendo? Porque isso pode descortinar os olhos da pessoa e trazer a salvação a ela. E trazer vida de Deus a ela. Trazer realidades espirituais que ela ainda não experimentou. Está aberto, consegue abrir? Consegue abrir aqui? Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Passa aí. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cadace, ainda a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Está falando de uma pessoa que foi ao templo adorar ao Senhor. E ele saiu de lá com dúvida. Ele queria entender o que falava ali no livro de Isaías. E aí Filipe, porque ele era um homem que orava e buscava a Deus, o Espírito Santo fala para ele: vai lá. Eu vou te enfiar num lugar, vai lá. Tem alguém necessitando de você. Tem alguém necessitando de clareza. Tem alguém com dúvida, confuso. E você precisa ir lá ajudá-lo a abrir os olhos dele para que ele possa entender. E aí o final disso, se você conhece, Filipe, ele batiza esse homem. E esse homem volta para casa já, além de convertido no Senhor Jesus, ele volta já com o Senhor confesso, né? Eu posso dizer assim, ele volta batizado. Quantas pessoas passam por nossa vida, irmãos? Quantas pessoas têm dificuldade, não porque talvez não esteja somente, está falando de um homem culto. Não está falando de um homem analfabeto, está falando de um homem culto, de um homem importante, de um homem com conhecimento, de uma pessoa que tem clareza. Rogerião, só que o reino aqui, não é com cultura que eu entendo ele. É através da luz do Espírito me revelando. E aí precisa de um homem e de uma mulher de Deus para fazer isso. Então quantas e quantas pessoas às vezes está travada na sua vida, não entregaram a vida para o Senhor ainda porque ela não conseguiu entender. E talvez convive comigo e com você. Eu me coloco aí junto com vocês. Porque comigo não é diferente também. Quantas e quantas pessoas já passaram pela minha vida
E talvez eu não fiz aquilo que era para mim ter feito, Anderson. Quantas e quantas pessoas passaram pela minha vida e eu não estava vivendo uma vida de oração ao ponto de ouvir o Espírito Santo dizer: ei, é tal lugar que precisa de você. Eu já contei aqui que um domingo de manhã nós acordamos, eu e a Nene, e fomos orar e pedimos para o Senhor: Senhor, nos mostra quem o Senhor quer usar. Aliás, com quem o Senhor quer falar. Mostra-nos para quem que o Senhor quer nos usar. E nós saímos dali, fomos até a casa da minha mãe, e era lá que precisava ser usado. Era lá que precisava ouvir a respeito do Senhor e das soluções que Ele tem para a vida de uma pessoa. Era lá. Uma simples oração, antes de sair de casa, pode mudar não só a sua vida, mas a vida de outra pessoa, de uma família. Por causa dessa pequena atitude nossa, hoje eu tenho um irmão que é pastor. Na minha casa, quase todas as pessoas são convertidas. Tem alguns ainda que não são, mas serão. Por causa de uma atitude simples. Por causa de mim? Não, por causa da minha oração. E aí o Espírito Santo falou comigo, eu ouvi e fui lá fazer. Então é simples. Evangelismo fala sobre isso, sobre cuidado. Sobre suprir a necessidade das pessoas. Sobre, às vezes, só enxugar os olhos daquele que está chorando. Sobre, às vezes, dar um abraço. Mas eu queria que você abrisse comigo aí, mais uma vez, aí Atos 9, 10, que fala a respeito de um outro cara, que esse cara é o homem que espalhou o evangelho por todo mundo. Diz assim, ó: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, disse ele. E o Senhor respondeu: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Pode passar. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Pode passar? Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento. Escolhi para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Pode passar? Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Até aí. Irmãos, Saulo de Tarso precisou de Ananias para ser evangelizado. Precisava disso, pensando em que quem apareceu para ele foi Jesus, certo? Jesus apareceu para ele no caminho, tirou a visão, conduziu ele até a casa de Judas. Só que Deus, Ele nos ensina o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos ensinados, irmãos. Precisamos de pessoas disponíveis, como Ananias foi, para trazer clareza às pessoas que vão transformar a terra. No nosso meio tem homens que vão transformar a terra através da palavra do Senhor. No nosso meio tem homens que vão ser cheios do Espírito Santo, que vão instruir nas universidades, num consultório médico, na advocacia. Precisa de Ananias. O Senhor já tinha separado Saulo. Ele é meu. Ele vai entender o quanto ele vai sofrer e ele vai alcançar multidões lá em José Bonifácio, através do evangelho que vai ser espalhado e vai chegar lá. Ele vai ser usado para isso. Mas Ananias teve que ter coragem. Estava falando de um cara que foi para
para a cidade para destruir quem confessasse Jesus como Senhor, para matar. Nós estamos vendo isso hoje lá os afegães, né? Essa semana eu recebi um vídeo de, acho que 7, 8 pastores sendo executados. E eles tinham sido executados e os caras continuavam tirando. Eu fiquei olhando o vídeo assim, eu não gosto muito de ver, mas a gente precisa estar informado. Os caras continuaram assim, ó, uns 10 minutos atirando, os caras estavam todos mortos já. E aí eu pensei assim, eu estava preparando isso, eu pensei, Senhor, precisa ser ousado para levar o evangelho. Precisa ser ousado para evangelizar. Como precisa ser santo e sensível. Porque talvez eu não evangelizo a pessoa que está do meu lado, porque ela é uma pessoa perigosa. Talvez eu não evangelizo ela porque ela crê numa religião totalmente contrária à minha. E aí eu não tenho coragem de ir lá falar para ela, porque eu vou sair de lá com 398 pedras. Mas se for eu que Deus quer usar, se for a mim, se for eu, português aí, professora, qual que é o correto? Que o Senhor quer usar para alcançar essa pessoa, se eu não tiver coragem, Deus vai levantar outro para fazer isso. Mas vai demorar mais. Ananias teve coragem, ele falou assim, tá bom então, Senhor, eu vou lá. Eu vou lá então. É comigo que o Senhor conta? Então eu vou lá. Sou eu que moro nessa rua, Senhor? Então é comigo que o Senhor conta. Sou eu que moro nesse condomínio, Senhor? Então é comigo que o Senhor conta. Sou eu que trabalho nessa empresa, Senhor? É comigo que o Senhor conta. É comigo que essa pessoa às vezes brinca e fala do Corinthians, do Palmeiras ou de qualquer outra coisa, mesmo eu sabendo que ela é perigosa. Então é comigo que o Senhor conta, Pai. É comigo que o Senhor conta para falar, ei, há um projeto melhor para a sua vida, viu? Existem planos para a sua vida. Sobrenaturais. E aí vai evoluindo. Vou me aproximando e vai evoluindo. Vou trazendo para perto, na medida do possível, e vai evoluindo. Mas tudo isso através de uma vida de oração. Queria chamar a galera da banda aqui para subir, que hoje a gente vai ter um tempo de oração aqui. Atos 2:42, eu quero finalizar com ele. Como que essa igreja, irmãos, evangelizava através do serviço, através da ação do Espírito Santo, através de uma vida cheia de poder. Como que eles faziam isso? Diz assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, tem algumas chaves aqui que nós precisamos aprender. Atos 2:42 fala de comunhão. Fala de partilhar a vida, de compartilhar ela. Fala de proximidade. Fala de que eu estou tão ligado ao Marcelo e à Rose,
que as pessoas que estão próximas deles estão vendo que a igreja de Jesus Cristo está tão próxima deles, que está suprindo todas as necessidades deles. Não só no momento de alegria e de festa, em todos os momentos. Isso é evangelismo. Cultuavam a Deus através das células, de casa em casa, na comunhão no templo, ouviam o que o reino dos céus falava através dos apóstolos e caminhavam diante desse ensino. E através disso, caía na simpatia do povo. Irmãos, tem pessoas que a gente não vai precisar falar nada para ela em si, mas aquilo que a gente faz para quem está próximo dela, atrai ela a nós. Porque talvez ela não receba isso. Talvez a própria família dela não faz isso. E aí os estranhos vêm e faz por uma pessoa. E ajuda, e acolhe, e supre as necessidades. Como é maravilhoso a gente saber que quando isso acontece aqui, de forma tão tremenda. Alguém cai em enfermidade, já logo tem uma visita de um irmão. Não para ir lá só para orar por ela, mas para limpar a casa se for preciso. Para levar um chazinho, um bolinho, um caldo. É esse cuidado que eles estão dizendo aqui. Para pagar uma conta se preciso for. E através disso, os que estão ao redor vão olhar e vai dizer: caramba, esse pessoal é diferente, hein? Sim, eles vêm aqui, eles oram, dão uns charamanaia, profetiza, mas eles também têm atitudes. E muito mais do que aquilo que a gente fala, as nossas atitudes, ela traz transformação na vida das pessoas. É isso que a igreja de Atos fazia. E outra coisa aqui que é o mais importante, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram sedentos pelo Espírito Santo. Eles criam que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer qualquer coisa. Os apóstolos criam nisso porque viram um deles andaram sobre as águas. Eles pescaram a maior pesca do planeta. Eles viram cegos enxergarem. Eles viram coxo andar. Eles viram o Filho de Deus vivo ressuscitar. Então eles sabiam que há um poder sobrenatural sobre cada homem que busca esse poder, que é o Espírito Santo, e que é necessário para a vida de todo crente vencer todas as áreas da sua vida, inclusive a área do evangelismo. Eu quero quebrar aqui uma barreira na minha e na sua vida. Todos nós fomos chamados a evangelizar, sim. Há uma forma de evangelizar que cabe a você e a mim. Há uma maneira correta, minha e sua. Deus sabe da minha limitação e da sua. Ele sabe do que está dentro de mim, está dentro de você. Mas há também algo muito sério que precisamos receber. É a ativação do Espírito Santo de Deus em nós, para que isso seja verdade, amém? Eu queria que você ficasse de pé comigo. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo o temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus.
queria te convidar você agora a orar. A sua e a minha maior necessidade é ser ativado pelo Espírito Santo de Deus. Há uma disponibilidade do Espírito Santo para mim e para você. Todos os dias, meu irmão, todos os dias, todos os dias. Essa não é uma oração que se faz hoje e pronto, acabou. Não, todos os dias temos que chamar ao Espírito Santo para Ele ser ativado em nós, para que através desse Espírito Santo nós consigamos exercer o chamado de Jesus que está em nós. Então eu quero te convidar a você fazer isso agora, meu irmão. Comece a pedir para que o Espírito Santo ative você. Ah, irmão, comece a clamar a Ele. Comece a clamar. Enquanto a canção toca. Espírito Santo, ativa-nos. Espírito Santo, ativa-nos. De quem esse amor que me escolheu primeiro? De quem esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Ativa-nos, Senhor. Ativa-nos, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Ativa em nós. Ativa em nós. Ativa em nós. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és desse lugar. O cordeiro ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte eu cantarei, tu és desse lugar. Espírito Santo, nós te pedimos. Vem nos ativar nessa manhã, Espírito Santo. Espírito Santo, nós cremos que aquilo que precisamos fazer somente será feito através de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, por isso encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor. Pai, nós cremos sim, Senhor, que o Senhor pode derramar mais uma vez um poder do alto, como foi feito em Atos 2, Senhor. Pai, para que sacuda a nossa vida, Senhor, para que nos avive, Senhor, de uma forma tão poderosa, Pai, que em nós, Senhor, venha uma compaixão, Senhor, tremenda, assim como veio na igreja de Atos, Senhor. Pai, nós queremos sim, Senhor, ser movidos pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, somos e queremos ser crentes nascidos em Ti, Senhor. Somos e queremos ser, Senhor, avivados pelo Espírito, Pai. Queremos ser incendiados. Queremos ser incendiados, Pai. Pai, ainda que se alguém não entender isso, Senhor, vem sobre a Tua igreja. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre a Tua igreja. Levante nesse meio, Senhor, entre nós, homens e mulheres, Senhor, dispostos a abrir os olhos dos cegos, Senhor, a abrir os ouvidos, Senhor, espirituais, Senhor, daqueles que, Senhor, não estão podendo ouvir, daqueles que não estão podendo ver, Pai, daqueles que estão confusos. Senhor, levanta entre nós, homens e mulheres,
e traga clareza, clareza, Senhor, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor já fez, Pai. Faz isso no nosso meio, Jesus. Faz isso no nosso meio, Jesus. Eu quero te pedir agora para você orar, pedindo para que o Espírito Santo que está em você, ativo, use a sua vida de forma sobrenatural. Dê sensibilidade a você, espiritual, para você e eu entendermos o que devemos fazer, como devemos fazer e quando devemos fazer. Vamos fazer isso? Comece a orar pedindo para que o Espírito Santo, que já está ativo em você, para que Ele, através do poder do alto, Ele venha e acha em você, e aviva você, e abra os seus ouvidos, dê sensibilidade, autoridade, graça, sabedoria, discernimento, a unção. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, sensibilidade do alto, autoridade, graça, criatividade, Senhor, para evangelizar, criatividade para alcançar o perdido. Vem Espírito Santo, te clamamos, Espírito Santo, te clamamos, Espírito Santo, nós não queremos ser mais o mesmo, Senhor, nós não queremos ser mais o mesmo, Senhor, nós não queremos mais ser os mesmos, Senhor, nós não queremos, Senhor, nós queremos, assim como Ananias, Pai, atender ao chamado, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, para levantar Paulo, Saulo, Senhor. Para levantar aqueles que o Senhor vai levantar. Para fazer história, Senhor. Através do poder que há neles, enviados pelo Senhor. Sabe, meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os dias em que o amor já esfriou. Nós estamos vivendo os dias em que a desinformação já proliferou. Mas a Bíblia diz que nesses últimos dias, Deus levantaria um exército de homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para cumprir o chamado da grande comissão. Você crê que você foi chamado para esses dias? Vou falar de novo. Você crê que você foi chamado para esses dias? Você crê que o Espírito Santo de Deus, que já está em você, pode te motivar a ganhar multidões para Cristo? Sabe, irmãos, eu preciso ter muito mais convicção de que eu fui chamado para, assim como os apóstolos de Cristo, para ganhar pessoas, para ganhar vidas, para trazer visão àqueles que não enxergam, do que para ganhar recursos. Não é errado ganhar recursos, não é errado sonhar em conquistar coisas, não é. É errado trocar as prioridades. É errado não entender as prioridades. Quando nós estivermos cumprindo totalmente, 100%, o chamado de Deus para nossas vidas, todas as demais coisas serão extraordinárias na nossa vida.
chamado para mim e para você. Hoje eu e você vamos cruzar com pessoas que estão confusas, que estão aflitas, que estão clamando: ei, me ajuda. E se eu e você não tivermos sensibilidade do alto para entender isso, ela vai passar mais um dia aflita, mais um dia confusa. Todos esses homens que a gente viu aqui, ao se encontrar com um homem de Deus, a dúvida foi embora, a solução veio, e veio mais que isso, veio o reino do céu sobre eles. Deus quer usar você e eu para trazer o reino dos céus para a vida de muitos, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dar glória a Deus? Você pode exaltar o nome dEle?